Hoje nosso convidado é o professor Luiz, ele é licenciado em Biologia. Luiz, primeiramente eu quero te agradecer por aceitar o meu convite, a fim de Claro. participar dessa conversa tão importante, e eu tenho certeza que a sua experiência vai contribuir muito no processo de escolha profissional de muitos jovens. Acredito que alguns já têm interesse em biologia, outros não, mas podem vir a se descobrir através do seu relato. Quero te deixar à vontade para se apresentar, falar sobre a sua formação, sua experiência profissional. Então tá, vamos nessa. Eu sou Luiz Carlos, tá? Sou formado em Biologia, né? Pela Universidade de Tiradentes, que é uma universidade privada aqui do estado de Sergipe, tá? Da capital Aracaju. Para plena, né? Que é voltado para a área de ensinar, né? Mas como a licenciatura plena, ele tem uma abertura para poder trabalhar na área de pesquisa, né? Porque nas federais vamos ter apenas a licenciatura e os bacharéis, né? Aí, então, como é licenciatura, você não pode trabalhar com bacharel, mas como você é bacharel, você não pode trabalhar com licenciatura. Tem essa distinção. A licenciatura plena é como se fosse um conjunto, né, mais completo, né? Tanto que na minha carreira profissional como biólogo, né, eu tenho o quê? 14 anos de sala de aula, mas passei aí 1 ano e meio, 2 anos trabalhando em um laboratório, numa usina, trabalhando do outro lado da biologia, né, que é na fabricação de açúcar, cachaça e álcool. Que interessante. É isso aí. Uhum. Esse foi o seu primeiro emprego ou foi na parte de estágio? Então, o estágio a gente faz nas escolas, né, que são os estágios obrigatórios. Como na licenciatura, nós trabalhamos na escola. Eu passei primeiramente 2 anos pela prefeitura, daqui, de Aracaju, passei 2 anos pela prefeitura, onde um fato interessante é que a minha primeira turma de estágio, eu trabalhei numa escola que era referência em Braille, né? Tinha alunos na sala que eles tinham deficiência visual, Uhum. e ou eram 100% cegos, né? Ou eles tinham baixa visão, e eles trabalhavam Braille, né? Que é a coisa mais interessante do mundo. É uma Uau. escola que foi quando eu aprendi um pouco do Braille, né, a trabalhar o Braille, porque eles tinham uma sala de apoio, onde tudo que eles faziam na sala era no Braille, e tinha uma sala de apoio que tinha os pedagogos, né, que trabalhavam essa parte com eles, né, ia responder atividade, leitura de livro, né, transcrevia o que estava no Braille para a língua portuguesa, né, para os professores, para corrigir provas e atividades. Aí Nossa, que depois diferente. é bem diferente, né? O Braille é algo muito sensacional, porque o mais comum é a Libra, né? Uhum. Satura, mas o Braille é algo muito interessante. Aí trabalhei nessa questão de sala de aula. Depois eu disse, não, preciso ver outros caminhos e fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, né? Uhum. De gestão, né? Com o pessoal que trabalhava nas unidades de conservação daqui do estado de Sergipe. Aí eu viajava para os 4 cantos do estado, né? Saía de manhã cedo, ia para o interior, né, na Grota do Angico, onde nós temos uma reserva de mata ali no meio da Caatinga, foi onde o Lampião foi decapitado, né, que é uma área de preservação. Aí nós temos o Parque da Cidade, que é onde tem nosso zoológico, né, que é uma área de preservação de Mata Atlântica ainda na capital, que nós temos pouca região de Mata Atlântica no nosso país, aqui em Sergipe, na capital nós temos o Parque da Cidade. Fui para a parte do litoral sul do estado, que é a parte de praias, onde nós temos a preservação da praia por causa das desovas de tartaruga marinha, onde que eu vi a parte mais trágica da área, que é o poder financeiro. Muitas empresas imobiliárias querendo demarcar terras na praia para poder construir condomínios com praias reservadas, né? Uhum. Para poder expandir o mercado imobiliário na época. E aí tinha a Secretaria do Meio Ambiente, o IBAMA, o ICNBio, o ADEMA, que são as secretarias de meio ambiente, trabalhando em cima para poder não autorizar, mas também teve a pressão popular, né, porque as empresas diziam que gerar emprego, né? Vai gerar emprego durante tanto tempo, né? E o problema que nós vemos no Brasil é essa questão do alto desemprego. Então, foi algo muito tenso. Eu estar ali, estagiário, presenciando a briga de foice de cachorros grandes, né? O Aham. Estado e as empresas privadas
brigando por território para poder construção de condomínios em praia. Uhum. Que interessante. Eu sempre ajudo os jovens a refletirem sobre a importância de não apenas concluir, né, um curso técnico ou um curso superior, mas se preocupar também em fazer cursos complementares de curta, média e longa duração e Sim, estar com esse olhar voltado de uma forma mais ampla para a sua área. Né? Isso aí que você está falando é brilhante, porque você sai um pouco do campo restrito à sala de aula, foi conhecer de perto várias outras formas de atuação da biologia, né? Isso é, também agrega valor para você levar para a sala de aula. Olha que coisa com rica, certeza. né? Toda a história que eu tenho de vida, né? De coisa de trabalho, eu conto relacionado a determinados assuntos. Tem uma história que eu amo contar, foi que aqui em Sergipe nós temos a maior árvore de Natal do mundo, né? Até 2011, que teve um acidente que o terreno cedeu por causa do avanço do mar, que ficava próximo ao rio. E quando estava fazendo a investigação, né, 2 anos depois, porque o mangue do outro lado do rio, que a árvore caiu, estava morrendo. E eu trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente, na hora estagiária, a gente foi fazer um passeio de barco pela região para poder analisar a questão do terreno. E veio a Associação de Moradores, né, do bairro, quem estava saindo, pedindo, né, que deixasse o mangue morrer, porque fedia. O mangue estava fedendo. E essa região é a área nobre da cidade. Né? Então, a Associação de Moradores lá pediram que deixasse o mangue morrer ou fizesse algo para poder fazer com que ele saísse dali, né? Desmatá-lo. Né? Aham. Aí me chamaram, porque tava de colete, né? Tava junto com a polícia, né? Eu estava conversando assim, me chamaram, a senhora, né? A presidente falou comigo, dos moradores, e eu, assim, tipo, fiz uma cara, tipo assim, não estou entendendo, né? O que está acontecendo aqui, né? Aí eu simplesmente disse assim, só um minuto, senhora, eu vou chamar meu superior. Aí fui chamar o secretário, né, da época, que foi meu professor na escola de biologia, né? E ele veio falar comigo, eu contei o que estava acontecendo, entreguei a carta, né? Com a quase 1.000 assinaturas de pessoas do bairro. E ele falou assim: vem comigo, vem escutar. Aí eu fui, né? Cara, muito engraçado. A mulher repetiu tudo para ele de novo. Aí disse: senhora, o que fede aqui é o seu cocô. E- E o esgoto que vem da sua casa está sendo jogado aqui no rio. Já viu planta feder? Exato. Cara, eu conto isso quando eu falo de preservação ambiental, de As pessoas reserva de não têm mangue. noção, né? Não tem noção nenhuma. Não tem noção nenhuma. Isso aí eu começo a falar sobre políticas públicas, né, relacionado com o governo, que essa questão do esgoto sendo jogado no rio é um problema de políticas públicas que não teve um projeto de tratamento de esgoto por bairro, né? Aí gera todas essas coisas, os meninos começam a rir direto, velho, desse assunto. Uhum. Porque soa até engraçado, né, o que o secretário falou para a Sim. mulher, né? E ela ficou tipo assim, como assim? Aí ele contou, minha filha, ó, o esgoto da sua casa vai aqui para esse canal aqui, que não era um canal, era um rio que Uhum. foi canalizado e o bairro foi jogado todo o esgoto para esse canal, que deságua no nosso rio, né? E ele começou a falar que o mangue, ele protege o avanço do mar, é um berçário para vir da marinha, né? E o que o odor que está vindo porque quando a maré está cheia, retém muito esgoto no litoral, né? Não dilui muito e o odor acaba subindo, né? Foi muito engraçado, muito Ela deve engraçado. ter ficado assim, tipo, Ela nossa, ficou, não tem o que ela dizer. o pessoal ficou sem o que falar, né? Os Uhum. policiais começaram a rir do meu lado, eu querendo também rir, mas fazendo uma cara de sério, né? Uma cara de. Aham. Mas foi muito, muito, muito engraçado. Uma história que eu nunca esqueço. Aham. Já Foram iniciou sua caminhada profissional de uma maneira marcante, né? marcante, marcante. Aham. E você Muito, sempre, assim, sempre foi despertado para a área de biologia? Como começou assim, esse interesse? Você lembra? lembro, olha, eu lembro que eu estava na sétima série, né? Que é a sétima série que é o atual sétimo ano. Uhum.
eu estudava numa escola que eu não gostava, então eu fazia de tudo para que meus pais me tirassem da escola. Então eu tirava nota baixa. Eu tirava nota baixa. Aí eu acabei indo para. Foi um erro de cálculo, eu acabei indo para recuperação em ciências, né? E na recuperação de ciências eu não estudei e acabei tirando zero. E o que, que aconteceu? Minha mãe foi na escola, né? O professor perguntou se eu tinha alguma deficiência mental, porque eu tirei zero na prova. Uhum. Aquilo pegou para mim. Eu disse: não, não é assim. Né? Eu vi minha mãe chorar, o professor falando um negócio desse, eu digo: não, peraí, meu parceiro, né? A história não é bem assim, não, né? Aí Uhum. eu comecei a me engajar no assunto, né? O 7º ano, que é a série mais difícil de ciências, porque trabalha todos os seres vivos, né? E não vivos, uma questão de ecologia, que é o assunto mais difícil de ciências, e foi isso aí que me atraiu. Né? O zero que eu tirei na recuperação foi o que me atraiu para a biológica. Gente, como uma Mas forma de provar que não era bem aquilo que ele estava dizendo. era porque eu era muito novo, eu não tinha noção do que eu estava querendo, né? Tanto que até aos 45 do segundo tempo, na época que era o vestibular, que não era o Enem, era o vestibular para federal, Sim. eu quase mudei para engenharia, né? Eu quase mudei para engenharia, mas aí depois eu acabei colocando para a área de biologia. Foi Uhum. assim que eu me tornei biólogo. Que bacana. E aí, à medida que você foi estudando mesmo na faculdade, você foi vendo que era aquilo mesmo que te interessava, que Isso. fazia sentido, né, com o seu projeto de vida. E Tem momentos da faculdade que pensa assim: meu Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Né? Mas normal, né? normal, porque não é algo muito simples, né? Aí vai aparecendo disciplinas que você vai se identificando e tudo mais, né? E assim, quando eu mesmo tenho ideia na biologia que eu queria ser biólogo marinho. Eu queria trabalhar com golfinhos. Uhum. Só que logo no segundo período eu me identifiquei com animais invertebrados, com abelhas. Me Gente, identifiquei com abelhas. Pronto, aí de lá para cá, todo o meu foco de pesquisa na universidade foi voltado para abelhas. caramba. Foi voltado para abelhas. Meu TCC, né, foi voltado também na questão de abelhas nativas, né, que são abelhas naturais do Brasil. As abelhas que não têm ferrão são daqui do Brasil, né? As outras foram introduzidas. E assim foi esse gostar dentro da biologia. Né? Que interessante. Logo depois que você terminou o ensino médio, né? Você já ingressou no nível Universitário. superior ou teve um intervalo? Já, não, já ingressei, né? No caso, eu fiz o vestibular tanto para uma particular quanto para federal. Não passei de primeira na federal, fui para particular. Uhum. Aí, durante essa particular, eu fui lendo algumas coisas, né? Para poder passar na federal. Aí foi Uhum. quando eu passei na federal. E comecei Uhum. a cursar os dois. Um pela manhã, o outro pela noite. Os Né? dois eram cursos de biologia? Os dois de biologia, só que um era Caramba! bacharel, o outro era licenciatura. Né? Uma distinção, né? Aí foi Mas não quando sabia que isso era possível. é possível. Hum, Porque são cursos opostos. Eu fazia bacharel em um e licenciatura em outro. entendi. Aí foi quando eu fiquei desse jeito, aí foi como começou a vir as greves na federal, né? Que as federais vinham com muitas greves. Aí foi quando eu peguei uma greve de 8 meses. Eu disse, não. Eu priorizava o currículo da federal, né? Uhum. Porque o currículo federal é uma coisa. Né? Aí eu priorizava a federal, só que as greves estavam me atrapalhando muito. E eu comecei a fazer o quê? Pegava a disciplina daqui e antecipava daqui. Ficava trocando, né? Levando uma disciplina para o outro para poder antecipar. Tanto que um curso de 5 anos eu fiz em quatro. Fiz em 4. E Porque você eu sabe se existe alguma possibilidade, por exemplo, a pessoa quer estudar tanto o bacharel quanto a licenciatura. Existe alguma possibilidade de fazer os dois juntos na mesma instituição, assim? Simplesmente privada, estudando as disciplinas dos dois ou não? É um pública não ou pode. outro? Pública não pode. Na pública não pode, você tem que só pode ter uma matrícula, né? Mas se você fizer uma particular de um curso e a federal de outro, você pode. Ou em Entendi. duas instituições particulares, né? Você só não pode fazer em federais, né? Ou estadual. Hum, O mesmo ter duas matrículas. uhum, entendi. Há quanto tempo você é formado em biologia?
10 O anos. nome certo é Ciências Biológicas, não é Ciências isso? biológicas, né? Uhum. 10 anos. 10 anos. Fiz 10 anos. Eu estou formado. Tá. Graças a Deus. Aí você conseguiu, então, se formar nos dois, licenciatura e bacharel? Não, o bacharel na federal, como eu acabei me formando, e a federal começava a vir com as greves, eu ainda continuei, eu estava naquela questão, você se forma, mas você não tem onde trabalhar, né? Uhum. Quando eu procurava emprego, eu fazia o curso de bacharel, só que não fluiu. Eu não fluí, porque eu comecei a priorizar a questão do emprego. Uhum. A priorizar a questão do emprego, até que eu comecei a trabalhar e abandonei o curso lá. Depois, 3 anos depois, 2015, né, eu voltei mais para fazer outro curso, que era Física e Astronomia, que era voltado para a questão do universo, né? Física voltada para a questão do universo. Só que era muito puxado, muito puxado. Eu já trabalhava e sair da universidade, sair do trabalho, ir para a universidade, aí vim cálculo, mais cálculos e mais cálculos. Eu Uhum. acabei também deixando de lado esse curso. Uhum. Mas era um curso extremamente interessante. Uhum. Imagino. Aí só para pessoas inteligentes. Para mim não dá. Era um curso extremamente interessante, só que era muito puxado. Uhum. Não, Imagino. não. E que cursos complementares, assim, de curta, média e longa duração, podem ser investidos na pessoa pós-formada, né? Em Isso. ciências biológicas, no caso, considerando a licenciatura e considerando o bacharel. O que você poderia dizer a respeito? Nós temos as pós escrito senso e o lato senso, né? São as pós-graduações de curto prazo e temos a mestrado, doutorado e o PhD, né? É importantíssimo você não parar de estudar, tá? É algo que é curricular. Você fez a sua graduação, você tem que fazer um mestrado, um doutorado e seguir a vida acadêmica, né? Porque assim lá na frente é que vai ter inúmeras portas para você. Porque quando você termina apenas na graduação, você vai ter restrições, principalmente quem é bacharel. Porque o bacharel ele trabalha na área de gestão ambiental, na área de pesquisa, né? E pelo menos aqui no estado de Sergipe, nós temos um grande problema que é o pequeno espaço. Porque essa área de gestão, a gente faz a mesma função do engenheiro ambiental, do engenheiro florestal, certo? E as pessoas procuram mais os engenheiros, até o engenheiro agrônomo para fazer algumas funções, procura mais os engenheiros do que os biólogos, né? Então, na área de gestão, aqui no estado de Sergipe é muito complicado, né? Mas os mestrados, né, específicos na área que você gostar, microbiologia, fisiologia, que é uma área muito grande que trabalha com questões de tecido, né? Nós temos a parte da botânica, a parte da ecologia, a parte da genética, que é uma área que falta muito profissionais aqui no Brasil, porque é um mestrado extremamente complicado trabalhar com a questão do mapeamento genético, DNA e RNA. A pessoa tem que ter muita paciência, ser muito crânio para estar lidando com com essa questão. E também temos a pior de todas, que eu acho, que é a questão da sistemata, né? Que é a classificação dos seres vivos, né? É classificar os seres vivos de acordo com sua característica próxima. Uhum. Esse daí mesmo é o mais complicado de todos, que é uma área que falta muito aqui no Brasil. Muito. Tem Né? bastante possibilidade, né? De Tem, atuação. tem. E voltando para a área de lato sensu, né, que são as pós-graduações, não mestrado e doutorado, tem portas inúmeras. Eu tenho uma pós-graduação em gestão ambiental, né? Como eu fiz licenciatura e inicialmente não era minha ideia ficar ministrando aula, eu fiz uma gestão em pós que era para poder eu me equiparar, né, com os engenheiros, né? Foi uma pós de 2 anos, fiz a pós de 2 anos, onde extremamente importantíssimo foi as pessoas, os engenheiros falando, os biólogos que trabalham nessa área, fazendo os seus comentários, né, sobre a parte de gestão ambiental, onde nós vamos trabalhar com a preservação do meio ambiente, né? Você vai ter sua empresa de consultoria, onde você vai fazer relatórios técnicos
de determinadas áreas de área de proteção, né? Vai vir gente. Teve um professor que falou bem assim, a questão da ética. Né? Ele fez uma pergunta que, quando eu falo de questão ambiental, né, sobre comunidades de conservação, que fala da bioética, eu faço a mesma pergunta aos meus alunos no final do assunto. Né? Ele fez bem assim: vocês vão ter seu próprio rumo, né? Vocês vão abrir suas empresas e vai vir pessoas lhe oferecendo rios de dinheiro para você fazer algo ilegal, Uhum. né? Aí a pergunta é: o que é que você vai fazer? Qual vai ser sua escolha? Porque se você não aceitar, o próximo aceita. Né? Ele mostrou aqui, ó, aqui nós temos uma sala de 50 pessoas. Você pode não aceitar, mas o seu colega do lado vai aceitar. E vocês são iguais. Né? Aí vem essa questão da ética, né, no trabalho, né, na ética profissional, do que você faz o seu juramento, né, na hora da sua formação, né, para fazer, para mexer com a cabeça. Será Uhum. que R$ 1 milhão vai mudar seu futuro? Vai. Mas você vai fazer algo que é ilegal para ter esse dinheiro? E a consciência, né? E a sua consciência. Né? Aí eu pergunto aos meus alunos, metade diz, eu faria isso. Tava nem aí. A outra metade diz, não, não farei isso não, porque eu estudei para preservar e não para poder destruir. Né? Aí fica Uhum. essa questão da balança, né? Dois pesos e duas medidas. Né? Se você vai para o lado financeiro, você vai para o lado ético, Uhum. né, da situação. Mas é muito interessante. Aí nós temos também as pós em gestão escolar, né? Que isso abre muita porta para que o profissional se torne coordenador, diretor, né? Porque quem é da licenciatura pode abrir uma escola, né? Qualquer área. É, não, é só quem é formado em licenciatura. Não, Em, mas eu digo licenciatura, mas em qualquer em disciplina. qualquer disciplina, é isso. Qualquer disciplina, né? São os pedagogos e os profissionais de área. Uhum. Pode abrir escolas, né? Mas aí Entendi. você precisa de profissionais que está sempre em se auto, como é que eu posso falar? Em autoformação, né? Fazendo inúmeros cursos, né? Porque o mundo não para. Os alunos de hoje em dia eles são muito digitais. Então você precisa estar sempre formado na área tecnológica, né? Tá sempre andando junto com a tecnologia, porque os alunos eles vão junto com a tecnologia. Uhum. Raro hoje é o aluno que não utiliza o telefone para fazer uma pesquisa, né? A gente passou por uma situação agora de pandemia que muitos alunos não tinham computadores, usavam o próprio telefone para estar assistindo às aulas e fazendo as provas online, né? Uhum. E o professor tinha que saber lidar com a questão de tecnologia, né? Plataforma, videoaulas, para poder sair desse problema que foi nos dado a pulso, né? Porque foi assim, ó, as aulas vão ser online. De repente, né? De E aí quem repente, não sabe tem que se virar, porque vai fazer o quê? Né? e teve muitos professores que não conseguiram lidar, né, com essa situação da pandemia, né, e as aulas online que pediram demissão, Uhum. Imagino que sim. porque assim, não sabia lidar com essa questão, né, porque é complicado, porque a gente estava aqui com 40 alunos online, um desses 40 alunos tinha dois online realmente, os outros 38 dormindo ou fazendo outra coisa, né, foi uma situação muito, muito complicada. E tem que saber lidar, né, e outra, como estava online, você tem que saber como atrair o aluno para você. Uhum. Né? A cada aula tem que ser uma nova invenção. E já era um desafio para o professor que já tinha o entendimento da tecnologia, né? Imagina aquelas pessoas totalmente fora, né, desse padrão atualizado, que ainda estavam nos padrões de aula antigos, né? Só no Até hoje. presencial, como fazer isso de repente, né? Mas olha só, a pandemia passou, né? E parece que esses professores que foram para a área digital voltaram para a área do livro. Não continuou a fazer essa questão digital, né? Uhum. Porque não sabe lidar. Não sabe lidar. Né? Não tem essa formação contínua de fazer o lado lúdico com o aluno, né? É só Uhum. aquele ensinamento tradicional de livro, né? Uhum. Uma mensagem que eu digo para todos é que se atualizem a Uhum. todo momento. A todo momento. Porque curso tem gratuito, né? Sim. Alguns são baratos, né? Outros são mais caros.
né, tem que aprender a mexer com tecnologia. Uhum. Tem que aprender a mexer com tecnologia. Senão, fica para trás. Isso mesmo. Eu E a já vi exigência do alguns mercado é cursos muito. também, se eu não me engano, na plataforma do MEC. Tem muitos cursos Inúmeros. gratuitos, E todos muitos. gratuitos. É. E todos são gratuitos. Uhum. Todos são gratuitos. Mas isso vai partir também, Juliana, de cada um. Sim, sim. De cada um. Né? Parte de cada um, que é o problema, porque não são acostumados a ter formação contínua, né? Uhum. Alguns são interessados, outros não. Uhum. Então, parte muito do de cada um. Uhum. Eu bato muito nessa tecla, essa formação contínua, ela tem que fazer parte da nossa meta, né? Porque a Isso é gente não verdade. pode estacionar. Sempre vem alguém à frente. O mercado de trabalho, ele se Ele não movimenta para, muito o não tempo para, todo. é frenético, é frenético. E professor, né, é algo que, tipo assim, sempre tem uma porta esperando você sair. Sempre tem uma porta, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte para se manter, né, sempre à frente dos outros, né? Uhum. É algo muito chato, né? Porque se torna, como é que eu posso falar? Competitivo? Competitivo e os professores, às vezes, eles são antiéticos. Essa questão da ética, né? Porque é visando o meu acima do seu, Uhum. né? Eu vejo muitas vezes acontece que eu visualizei com alguns colegas é que a escola estava procurando substituir um professor, né, antes de demiti-lo. Já estava, assim como rola em grupos de WhatsApp, né, e a gente fez uns comentários, tá precisando do professor tal, a pessoa estava lá. Eu digo, Nossa, que história é essa, né? Aí foi procurar saber, né, o que estava acontecendo. E muito, muito sério. Tem escolas que são desconfortável, né? totalmente desconfortáveis. Uhum. Tem escolas que agem assim, né? E me diz uma coisa, como você avalia as condições atuais do mercado na área de ciências biológicas, especificamente para a licenciatura? Você consegue ter um olhar assim, não sei se específico para Sergipe, mas no Brasil, o mercado de trabalho é favorável para essa disciplina? É fácil ou muito complicado para essa área? Ou Ó, depende muito? Você consegue dizer alguma coisa? o mercado de trabalho para a área da biologia, eu vejo como está muito saturado. Muito saturado. Porque nem todos os formados, né? Eles seguem para a área de mestrado. Porque quando você vai para o mestrado, você vai ter outra visão. Uhum, Não é todo mundo que tem esse pensamento para ir para o mestrado. Porque por questões pessoais, financeiras, né? E vai para a área logo à procura de emprego. Aí quando vai para a procura de emprego, não tem. Está extremamente saturado. Porque assim, você tem uma determinada carga horária semanal. uhum, Não engloba de 8, 7 horas da manhã a 6 horas da noite. Né? Você dá aulas esporádicas. Né? E aí, quando você tem horários vagos, dias vagos, aí você começa a procurar outro emprego, outra escola para poder suprir, né? Por questão financeira. uhum. E, e também tem um lado que nem toda escola paga o suficiente. Então você se satura de trabalho, né? Você vai ter dois, três. Eu tenho um professor meu, amigo meu, que trabalha em 3 escolas, Uhum. né? É um absurdo da quantidade de aulas que ele dá semanalmente, né? Aí fica extremamente saturado o mercado, porque tem um que está com 3, aí tem um que está procurando, não tem nenhum, né? Mas ele não vai largar um deles para dar para o outro, né? Porque tem a questão financeira, né? Porque como nós somos, se você for para a área de concurso, que não sei como é que tá os outros estados, mas para professor é muito escasso o concurso, pelo que eu vejo em alguns estados do Nordeste e no Sul, né? Você encontra muito no Norte, de rodo. Só que quando você vai para essa questão do Norte, você vai trabalhar na população ribeirinha lá no Pará. São 2 dias de barco, Uhum. né? O Saara é lá em cima, mas como as condições de trabalho fogem da sua realidade, aí lá tem muita vaga e em outros lugares Entendi. sobrecarregado, né? Então,
se torna muito complicado. Eu acho que está muito saturado, muito E saturado. aí o professor com tantas matrículas acaba não conseguindo também avançar tanto, né, nos estudos, Isso, como você está falando, né, mestrado, doutorado. isso. E quando você chega no mestrado e doutorado na área biológica, tem mestrados que não permitem que você tenha vínculo empregatício. É dedicação exclusiva, É né? mesmo? Aí você tem a bolsa, você ganha uma bolsa. Só que a bolsa nem sempre é suficiente para você lhe manter, né? Porque isso vem de investimento federal, né? A bolsa vem de investimento quando você faz uma universidade federal, né? Quando você faz numa particular, você tem que estar pagando. É o contrário, você paga para poder você ter seu mestrado. Uhum. Já na federal não, o governo lhe paga. Só que é assim, né? Você tem que ganhar a bolsa. Se você fez um mestrado e não ganhou a bolsa, ainda mesmo assim o mestrado pede dedicação exclusiva, que você não tenha nenhum vínculo empregatício. Aí já é outra questão, né? Que vai partir muito do que eu quero. Se eu quero algo a curto prazo, se eu quero algo a longo prazo. Uhum. Uma visão a longo prazo, né? É essa visão que o profissional na área de biologia vai ter que ter. O que, é que eu quero a curto prazo, o que eu quero a longo prazo. Eu quero algo maior, fazer um mestrado, um doutorado, para mim ser visto de um modo diferente, certo? Eu vou parar pela graduação por questão financeira, né, para poder ajudar a família, preciso Uhum. trabalhar, né? É planejamento. Uhum. E a partir do mestrado e do doutorado, ele pode atuar tanto dando aula para fundamental, médio, mas também para o nível superior, né? Coisa superior. Isso é. Isso aí são Aí outras já formas avança um de pouco diálogo, mais, né? já avança um pouco mais. Né? Uhum. E além, quando você vem para a área de. Quando você vem para níveis inferiores, né? Fundamental e médio, Uhum. você tem a gratificação acima da sua especialização, né? Que além daquele valor X, você tem um 10% a mais com mestrado e 15% a mais por causa do doutorado. Em qualquer escola? Isso Em é uma qualquer escola. regra? Ah. É uma regra, isso é da CLT, né? Hum, Isso é Constituição Federal. Mas nem toda escola faz isso, entendi. entendeu? Aí tem esse probleminha, né? Se você chegar com mestrado, é um direito seu, né? Aí se você for particular, você for cobrar, às vezes a empresa coloca você para fora porque você está cobrando um direito seu. Uhum, Aí uhum, pega aquela pessoa que não tem, porque ela vai pagar aquilo que ela acha que vale, né? uhum, Não é o que realmente vale, é o que ela acha que vale. entendi. É Nossa, uma, que coisa. é uma crítica que tem nesse lado da educação aqui no Brasil. Acredito que seja uma realidade de todas as áreas da A licenciatura. licenciatura, né? Ficou bem difícil mesmo. O pessoal de história, língua portuguesa, matemática, se sobressai, e geografia se sobressai muito porque os cursinhos preparatórios são disciplinas que sempre caem. Que é a história do Brasil, história do Estado, Uhum, geografia do Brasil, geografia do Estado, a língua portuguesa, alguns cobram matemática, né? Então eles têm portas a mais, né, para poder trabalhar. Mas o que eu vi muito crescer hoje na área da educação como um todo, e também na biologia, são como eu posso falar? A parte de mídia, né? O profissional se vende na mídia e não trabalha diretamente com escola, né? Ele vai trabalhar aulas particulares, né? São uhum. disciplinas isoladas, que ele prepara todo o seu material, se vende nas redes sociais, né? Para que o aluno que queira ter alguma dificuldade, seriam as aulas particulares, né? Sei. O aluno que tem aquela dificuldade, ele contrate para poder você trabalhar ali. Uhum. Hoje tem essa questão da mídia mesmo, do youtuber, né? Do Isso, YouTube. Muitos professores dando aula ali e acabam sendo recompensados de outras formas, né? isso mesmo. Para além da sala de aula, né? Uhum. E que habilidade você considera imprescindíveis para um profissional da área de biologia, seja um professor ou um bacharel, no caso? Uma habilidade É. Pode ser mais de uma, assim, que você considera imprescindível que essa pessoa tenha. é ter a capacidade de fazer o aluno imaginar a situação e você trabalhar a parte lúdica, né? Você do nada, criar um material junto com eles que explique determinado assunto, Uhum.
né? Para que o aluno, porque assim, nem todas as escolas vai ter os recursos que você necessita. Um exemplo, como profissional de biologia, nós trabalhamos muito com micro-organismos, células de tecido, a gente precisa de um microscópio, mas nem toda escola tem um laboratório, né? Então, o que você vai fazer? Qual é a sua habilidade? De criar, Ser né? criativo é um Ser ponto, criativo, né? ser muito criativo. Eu trabalho muito a questão com biscuit, né? Eu pego as Olha, que imagens legal. e vou desenvolvendo com eles na sala a célula, né? A célula vegetal, a célula animal, a célula bacteriana, o vírus, o tecido humano, o tecido humano como gordura, tecido do coração, tecido neural, para que eles vejam manualmente como é, que é totalmente diferente de estar vendo em um livro ou eu numa imagem que eu coloquei no vídeo para eles, né? Em PowerPoint. Que Totalmente diferente. legal. Dinamismo e Dinamismo, criatividade, né? isso. Duas palavras interessantes aí. Trabalhar muito isso com eles. E, no geral, quais aspectos você considera positivos, assim, na licenciatura? O objetivo dos alunos. Quando você olha e vê que aquele aluno alcançou o objetivo dele e que você fez parte, né, do objetivo dele, que você conseguiu fazer com que ele chegasse lá, isso é gratificação, é uma luta. É uma luta, muitas vezes você pensa em desistir por falta de reconhecimento profissional, social. Todo mundo fala, o professor é tudo, mas ninguém move algo para o professor, né? Ninguém move algo para o professor. Então, quando o aluno chega com seu objetivo, é algo muito gratificante, porque você fez com que ele alcançasse, né? Eu tenho muitos alunos que querem medicina, fisioterapia, farmácia, que pedem essa questão da área da biologia, e quando eles alcançam o objetivo deles, que eles conseguem uma nota na área de natureza muito alta, fala, professor, gabaritei a prova de biologia, acertei 90%, isso me enche e me dá mais motivação para o próximo, né? Que lindo. A minha primeira turma, Juliana, de estágio, que eu entrei como estagiário na primeira turma, quando foi em 2018, 2019, mais ou menos assim, eu recebi um convite de formatura de umas alunas que eu tive no 7º ano. Uma se formou em letras português e a outra se formou em enfermagem. Né? Uma pela federal e outra por uma universidade particular. Elas me enviaram o convite e no textozinho do convite estava: agradeço ao professor Luiz, né, pelos cascudos e ensinamentos que ele me deu. Que coisa linda, nossa. Quando eu vi, tipo assim, foi coisas que isso foi lá em 2008, 2009 que eu dei aula para elas, né? Isso coisa de 10 anos depois, né? Eu ainda ser lembrado e receber o agradecimento como é o nome? Por ter chegado onde ela chegou, porque eu plantei aquela sementinha ali dizendo, o estudo é o único caminho, né? E quando nós trabalhamos essa questão de estágios, né, em colégios públicos, nós trabalhamos com pessoas que são baixa renda, né? De classe média baixa para baixo. Né? E essa galerinha que eu trabalhei era inserida num bairro que era um bairro complicado, era muitos alunos envolvidos com droga, né? Com tráfico, né? E eu fui plantando em cada um. Vamos ver o que vai acontecer, né? De 30, 2, 4 vai, né? Porque isso também parte muito do querer do aluno, né? Da questão familiar, que é uma questão muito importante, né? Que precisa do apoio da família, né? Algo que o Brasil desenvolveu, que está desenvolvendo, é a questão do projeto de vida, né? Que é a orientação pedagógica escolar, né? Que trabalha muito essa questão do o aluno, escola, família, né? E que é passinho de bebê, vai aos poucos. Tem que atrair a família para o meio escolar. Porque muitas das vezes eu estou no 3º ano, eu falo muito com os pais, que eu pergunto, você sabe o que é que seu filho quer cursar? Aí muitos falam, não sei, porque não tem aquela conversa com o filho. Não conversa, porque o pai trabalha, sai de manhã, chega à noite para o trabalho e faz as tarefas de casa, dorme e acorda para trabalhar de novo. E aquela questão antiga, né, daquela questão familiar, né,
de o pai escutar o filho, as dores, as mágoas, isso vem muito se perdendo com as mudanças das gerações, né? Uhum. E os pais realmente não sabem. Outros sabem, mas não aceitam, né? Uhum. Acha que não é legal o curso, né? Podia fazer algo melhor, né? Uhum. Aí o aluno fica daquele jeito, eu estou fazendo algo que eu não quero, por Uhum. causa do meu pai. Muito comum. Muito comum, tá entendendo? Eu tenho um amigo que ele se formou em psicologia por causa da mãe. Uhum. E Assim vai que ele, ser um psicólogo frustrado, né? aí ele não, ele não, ele se formou e foi partir para direito, Uhum. fazer direito, que era o que ele realmente queria. Uhum. Tá aí hoje. Psicólogo, advogado, eu digo, meu irmão, você não perde uma causa, porque você sabe trabalhar a mente de todo mundo. Tem a lábia, né? Em vão não foi, né? Mas Então, não enquanto um foi, profissional da psicologia, ele não seria feliz, né? verdade. Uhum. Mas tá aí, eu falo muito para os meus alunos, ó, o que é que você realmente quer? É isso. Então, bora atrás disso. Uhum. Tá? Agora sim, você no meio do caminho, você não pode tentar mudar para o oposto, porque aí já é meio caminho perdido. Uhum. É, vai perder Que tempo. Você vai ter que retornar para poder começar tudo de novo. Uhum. É Então, verdade. eu já faço esse trabalhozinho já com alunos que estão no oitavo ano, Isso. com uma cabeça um pouco mais madura, e Uhum. eu começo a perguntar o que é que eles querem, o que é que eles acham do futuro, como eles se veem daqui a 10 anos, porque é mais ou menos o tempo que eles estão terminando a graduação superior, Uhum. né? Legal. E para poder ver até onde eu posso agir com eles, né? Uhum. Bacana, muito legal. E assim, os aspectos negativos que você enxerga na licenciatura. Primeiramente, posso falar, a má remuneração, em sua maioria Uhum. dos casos, né? Nós não Uhum. somos remunerados como deveríamos ser, né? Uhum. E nós somos formadores de tudo, né? Eu estou na base, eu sou formador de tudo que está acima, Uhum. né? O que vem crescendo muito é a falta de respeito do aluno com o professor, Uhum. né? Com o professor. Algo que, tipo assim, que eu não via há 3 anos atrás, entendeu? E agora eu vejo muito aluno querendo peitar o professor. Uhum. Triste, né? E triste. E algo que eu acho muito errado na, no privado é essa questão de priorizar o aluno Uhum. que está pagando. Porque ele está pagando. Ele é. O seu salário está vindo da mensalidade dele. Então, a depender da reclamação, o professor roda, Uhum. é retirado. Já vi muitos colegas acontecer isso. Uhum. Esse é o lado ruim. Até por questões pessoais, né? Que eu acho o maior absurdo. Foi um professor ser demitido porque ele postou uma foto com a esposa na praia Uhum. e o pai de uma aluna reclamou na direção da escola. Porque o professor postou uma foto na praia com a esposa, né? Caramba. E ele alegando que as vestimentas do professor não eram adequadas para que ele tivesse alunos na rede social, Uhum. né? E tinha as meninas e os meninos ficavam olhando aquilo e não sei o que, não sei o que. A escola foi pela cabeça do pai e acabou demitindo o professor. Por Gente. algo pessoal, né? Uhum. Social. Que ele Que próprio. tristeza, né? Tem um ponto, Luiz, que a gente não tinha colocado como possibilidade aqui da nossa conversa, que você falou aí um ponto que me fez lembrar. A saúde mental do professor, no geral, precisava ser melhor, como é que eu posso dizer? Cuidada, né? As escolas Cuidado. deveriam se preocupar mais com isso, não? Isso. E esses 2 últimos anos da pandemia foi que aflorou muito essa saúde mental do professor. A escola olha para o seu aluno, mas para o seu colaborador não é assim Uhum. que se olha, né? A maioria das escolas não trabalha essa questão da saúde mental. Independente de público ou privado, a visão é a mesma, né? A visão é a mesma. A visão é a mesma. A Uhum. saúde mental não é pauta para profissional, não. Né? Teve uma reunião que eu participei numa escola que nós estávamos comentando de um aluno, né? Que ele só atrapalha as aulas, né?
E a professora que trabalha essa questão de OPE, o projeto de vida, que ela também ela é psicopedagoga, e ela defendeu o aluno, dizendo que o aluno tem problemas em casa. Por isso que ele é assim, que nós temos que considerar, porque o aluno é assim, né? Relevar. Aí o professor também disse meio assim, eu também tenho problemas em casa. Uhum. Sim. Você está reconsiderando o que está acontecendo comigo? Você acha justo Deus estar dando aula numa sala, eu me estressar com um determinado aluno, e eu vou para outra sala já estressado, Uhum. e eu vou ter um tom de voz, eu vou dar uma aula totalmente diferente para aquela turma, porque o aluno que estava anterior estava com alguma coisa. Uhum. Né? Essa questão da saúde mental do professor, nas escolas não se preocupam muito, não. Seria importante, né? Muito. Quando alguém pensa em estudar e investir em uma profissão, saber dos prós e os contras, né? Isso daí é uma questão que muitos professores se queixam, né? Ele já tem que Isso. entrar sabendo que vai lidar mais ou menos com isso e até se preparar. Uhum. Você está entendendo? E a remuneração do professor nem sempre condiz com o seu trabalho. Uhum. Entendi. Né? Porque nós não deixamos apenas trabalho na escola. Uhum. Nós trazemos também trabalho para casa, que é correção de prova, preparação de aula, Uhum. né? Aí, às vezes, vem reunião, ó, reunião tal dia, né? Um horário oposto do que você está trabalhando, geralmente é à noite. Aí também essa questão, as Do escolas não... tempo, né? Que É a hora verdade, o professor trabalha também em casa, né? Não é só também em ali casa, na sala de aula. verdade. Uhum. E, não é, e nada disso é observado. Nada disso é observado. Uhum. O outro ponto que eu tenho aqui é como seria o seu contrato de trabalho, né? Mas no caso você trabalha em instituição Privado, privada, né? CLT. CLT, carteira assinada, e aí o Isso. contrato é fixo ou é temporário? Não, é fixo, né? Até você pedir demissão ou ser demitido, Uhum. né? Mas Mas existe em casos de contrato temporário, deve ter, né? tem, Substituição, né? tem, contrato temporário funciona licença maternidade, mas para as, como é o nome? Para as mães, né? Professoras que vão ser mães, e quando algum professor se afasta por um motivo de saúde, né? Que Uhum. vai para o INSS. Uhum. Aí a gente contrata um professor, mas não garante que ele volte, né? Que esse Uhum. outro professor que saiu volte. Né? Entendi. Tanto que a CLT mudou essa questão. Porque, um exemplo, muitas professoras mães saíam dessa maternidade e quando voltavam eram demitidas. Né? Aí a CLT mudou essa questão, porque tem que ter um prazo de no mínimo um ano para poder demitir aquele profissional que se afastou por algum motivo de Uhum. saúde ou a mulher que saiu dessa maternidade. Uhum. Senão Porque era ficar muito vulnerável mesmo, né? vulnerável, muito vulnerável. Né? Eu até tenho, no caso particular, na escola que eu trabalho, a antiga diretora, ela, quando contratava uma professora, ela perguntava se ela tem planos para ser mãe. Você tem interesse em Gente, ser mãe? Você já é mãe? Né? Porque se você tem planos para ser mãe, ela não contratava, porque gente. sabia que ela vai se afastar, Uhum. né? A antiga diretora, né? Mas depois, descobriram que ela tinha um jeito dela, né? Até estranho, mas era muito cômico, porque ela gritava com todo mundo, desde os pais, os meninos do maternal que estavam fazendo zoada. Ela gritava Gente, com todo mundo. E todo mundo ama ela, porque era o jeito dela, né? entendi. Que era o jeito dela. Que a gente achava engraçado ela gritando com todo mundo. Ela entrava, gritava com o professor, gritava com o aluno que estava fazendo zoada, gritava com o pai que estava reclamando de alguma coisa. Era igual para todo mundo, ela trabalhava todo mundo igual. Uhum. E quando foi há uns 4 anos atrás, mais ou menos, 5, ela tá com Alzheimer, desenvolveu Caramba. Alzheimer. E assim, eu não sei muito sobre essa questão do Alzheimer, mas diz que a irritabilidade é um dos sintomas do Alzheimer, né? Então, Caramba, eles já eram indício, então. mas isso é de sempre, né? A escola tem basicamente, que eu trabalho, tem basicamente a minha idade, 34 anos. Uhum. Então, quando ela criou a escola, ela já tinha esses costumes. Ela foi professora, né, e ela abriu a escola, ela já tinha esses costumes. Então, ela já tinha esses sintomas de Alzheimer há muito tempo. Entendi. Aí, quando ela completou 70 anos,
né? Eu fui para a festa de 70 anos dela, foi a escola que eu estudei quando era pequeno, eu voltei como professor, e Uhum, que legal. hoje eu trabalho como coordenador do ensino médio lá. Na festa de 70 anos dela, que foi em março, né? Ela toda alegre, do jeito dela, dançando, mas quando foi em junho, ela se acabou. Se acamou por causa do. Descobriu Alzheimer e se acamou. Pronto, até hoje. Aí quem assumiu foi o sobrinho, a Uhum, escola. Né? Mas até hoje ela é lembrada por todos, por esse jeito dela sair gritando com todo mundo. uhum. Ela, Caramba. Você conseguiu acompanhar durante muitos anos como ela era, né? desde Como ela pequeno, ficou, e aí é triste, né? é triste, triste demais. E assim, quando eu trabalho sistema nervoso, doenças neurais, né? Eu dou esse exemplo dela, né? Uhum, Que todo mundo no bairro conhece ela, né? Ela foi uma das primeiras escolas do bairro, né? A escola tradicional lá. E todo mundo sabe quem ela é. E eu falo do caso, né? uhum, Ela estava assim e do nada ela ficou assim. uhum, uhum. E com todos os prós e contras, já você se sente satisfeito na área que você escolheu se formar? Me sinto, me sinto satisfeito. Uhum, Como eu falei, é gratificante você ver o objetivo que foi alcançado, né, dos seus alunos, né, a felicidade dele entrarem na universidade federal, né, porque é o foco, né, a universidade são as federais, uhum, a concorrência é absurda, né, então quando você fez um trabalho digno, né, e você viu que o seu aluno alcançou o objetivo dele maior, né, altamente gratificante. Eu não tenho, assim, tenho questões a reclamar, né? Mas são coisas que eu geralmente deixo de lado. Eu vou vivendo a cada dia, uhum, uhum. Sim. vivendo a cada dia. Porque se a gente focar só as coisas negativas, a gente perde o, a alegria das que são boas, né? Mas é porque tudo tem o seu lado bom e ruim, não importa qual seja a área. Uhum, Eu sim. penso desse jeito. Então eu faço o meu melhor, sempre. Uhum, isso, certo. Sempre. Eu tenho uma pergunta. Você se vê exposta a riscos químicos, físicos ou biológicos? Que condutas de segurança geralmente o professor tem, assim, para a questão da sua saúde em geral também? E Tem algum ponto, assim? aí trabalha, antigamente era o giz, né? Que muita gente que tem problemas de rinite e sinusite ficava muito doente por causa do pó do giz, né? Uhum, Principalmente quando apaga. Agora nós temos os pilotos, né? De quadro branco, mas é um produto químico que alguns têm muito álcool dentro, e o cheiro é forte. Então aí nós temos essa exposição a agentes químicos, né? E biológicos é que, assim, eu falo muito da irresponsabilidade dos pais de mandar os alunos doentes para a escola, uhum, né? Porque às vezes o menino está doente, muito ruim, tossindo muito, com febre, manda para a escola. Né? E sabemos que em ambiente fechado é uma uhum, proliferação de doença, né? Porque uhum, uma das exigências dos pais é que a escola tenha, no mínimo, ar-condicionado na uhum, sala. Mesmo que eu não tenha na minha casa, eu tenho que exigir, na onde eu pago para o meu filho estudar, tem que ter ar-condicionado. Aí tá aquele menino ali doente, espirra, tosse, né? E no ar-condicionado fechado. E assim, as crianças eles não têm muita noção de segurança, de manter o distanciamento, uhum. isso, né? Então, o profissional e tanto os alunos são sempre expostos a agentes biológicos, É principalmente. verdade. Isso é um ponto importante. Não necessariamente a Covid, mas o próprio resfriado, a gripe e outras É, doenças, né? Elas podem contagiar. tem coisa de criança pequena, de maternal, né? Piolho, Uhum. catapora, né? É verdade. Sempre tem Sempre alguma tem. coisa. É verdade. Que conselhos você daria aos jovens que estão cogitando a possibilidade de investir na biologia? Que façam, é muito bom, certo? Mas que olhem ao longe. Qual o objetivo que você quer? Né? Durante a graduação, você vai ter inúmeros questionamentos do que você quer da área que você quer seguir, né? E quando você gostar de algo, vá atrás. Você vai ter muito tempo para você estar pulando de janela, né? Batendo de porta em porta. Eu falo muito para minhas alunas que querem área de biologia, né? Recentemente, o ano passado,
uma aluna entrou para biologia e eu falo para ela bem assim: o primeiro dia é o trote. Você vai ver muita coisa. No segundo dia, você vai batendo em portas de departamento e peça estágio. Vá conhecer a universidade, vai conhecer a área. Quando você gostar de algo, você se mantenha. Uhum. E ali você vai seguir seu rumo, né? Mas pode fazer, é um curso muito bom, né? Como não tenho nada a reclamar da área das ciências biológicas, né? Se você quer ser professor, vai fazer licenciatura. Se você quer ser pesquisador, vai fazer o bacharel. Ambos os dois podem fazer o mestrado para se tornar pesquisador, Uhum. né? E assim, não é focado só no Brasil, né? É uma área muito ampla que vai para o mundo todo, né? Uma das coisas que os biólogos podem fazer é trabalhar em laboratório, produção de fármacos, né? Que tem muito poucas pessoas, mas os indivíduos que trabalham com microbiologia, eles vão muito para empresas farmacêuticas, né? Que é na Uhum. produção de vacinas, medicamentos, né? Estudando tudo isso. Então, é gratificante. Faça. Uhum. Recomendo. Quanta riqueza. Muita riqueza. Muitas possibilidades. Muito legal mesmo. Vá atrás, corra atrás. Né? Como já dizia Lavoisier, nada na vida se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma. Então, transforme a sua vida, né? Transforme sua vida em algo que você realmente queira. Essa é a minha mensagem que eu tenho a dizer.